Bom dia, meus queridos, tudo bem? Aqui que eu vos falo é o professor André Lima. Eu vou estar trabalhando com vocês com a disciplina de Química, tá? E a Química do terceiro ano, no caso, seguindo o conteúdo do livro didático, é a parte de Química Orgânica, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. No caso, o governo sempre envia 3 volumes de livros de cada disciplina e acabamos organizando cada volume para uma série. Aí vocês já viram a parte de Química Mineral, que eu vou revisar com vocês, Físico-Química, segundo ano, e Química Orgânica, terceiro ano, que é uma parte ainda que é nova para vocês, tá bom? Essa parte de Química Orgânica, de uma forma geral, era fácil. Ela não é difícil, não. Agora sim, tem muitos conceitos, tá? São muitos detalhes. E vocês precisam estar atentos a esses detalhes, para quando vier uma questão, por exemplo, você não acabar confundindo um conceito com o outro, tá? Então eu vou estar colocando esses vídeos no grupo de vocês assistam. Em caso de dúvida, perguntem, não fiquem com nenhum tipo de dúvida. Aqui uma coisa sempre vai estar interligada a outras, então precisa sempre estar atento, tá certo? Para não acabar misturando esses conceitos aí, tá ok? Então não esqueçam. A gente vai estar colocando em doses pequenas esses conceitos. Quando você vai estar já com uma grande gama de conhecimento, tá? Bora começar. Essa nossa aula já é introdutória, tá? Não vai ter muita coisa não. Certo. Imaginava-se antigamente que uma substância orgânica é aquela substância proveniente de um ser vivo, né? A partir de uma planta, a partir de um animal, enfim. Só apenas seres vivos é que dariam origem a substâncias orgânicas. Até que começou assim em laboratório, por exemplo, produzir uma substância orgânica a partir de outra substância orgânica, e depois, mais tarde, conseguiu sintetizar uma substância orgânica a partir de uma substância inorgânica. A partir desse momento que conseguiu fazer em laboratório substâncias orgânicas, o número de substâncias orgânicas aumentou muito. Então, a gente tem hoje 90% daquilo que está à nossa volta é orgânico. A madeira é orgânico, o papel é orgânico, o plástico é orgânico, tecidos são orgânicos. Então, boa parte daquilo à nossa volta é orgânico. O que não é orgânico? Por exemplo, alumínio, ferro, que são minerais. Eles não são orgânicos, são minerais. Aí vai ser uma outra classificação. Aí, então, esse termo orgânico, no sentido de dizer que é proveniente de algo vivo, ele já não cabe mais, já não é mais válido, tá? Porque ele pode ser sintetizado a partir de algo não vivo, ele pode ser feito em laboratório, por exemplo, tá? Então, hoje em dia é mais comum falar química do carbono. Todo composto orgânico, ele é formado pelo carbono, obrigatoriamente. Mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Mas vocês vão conseguir depois, lá na frente, diferenciar uma coisa da outra, tá certo? Então, o mais comum falar é química do carbono. O carbono, ele é o elemento central desse ramo de estudo da química, tá? Então, como ele é o elemento central, a gente vai começar falando dele. Então, temos o elemento carbono. O carbono é um elemento da família 4A da tabela periódica, tem número atômico 6. Com esse número atômico aí, vamos fazer a distribuição eletrônica. No caso, um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Vamos lá, vai ficar 1s2, 2s2, 2p2. Lembra-se disso aí? Ele tem duas camadas. A primeira, 1s2, a segunda camada, que é o 2s2 e 2p2, tá? São duas camadas. Na última camada, que é a segunda, ele tem 4 elétrons. Ele não é um elemento estável com 4 elétrons. Ele se estabiliza com 8. Então, ele precisa chegar a 8. Ele precisa ganhar mais 4 elétrons para poder se estabilizar, tá? Aí vamos chamar aqui um outro personagem para poder completar aqui essa história. O hidrogênio. O hidrogênio, ele tem número atômico 1, ele é um elemento sem família na tabela, tá?
Quando eu faço a distribuição eletrônica para ficar 1s1, na última e única camada ele tem 1 elétron. O hidrogênio, por ter apenas uma única camada, ele se estabiliza com 2 elétrons. Ele não precisa chegar a 8. Vejam só, a primeira camada só cabe 2. Não tem como ele chegar a 8 aí, tá certo? Então, ele precisa ganhar mais 1 para completar 2. Ficando com 2, ele já está feliz da vida. Então, na situação seguinte, nós temos um átomo de carbono com 4 elétrons na última camada, temos um átomo de hidrogênio com 1 elétron na última camada. Cada um deles precisa ganhar elétrons para se estabilizar, tá? Quando dois elementos precisam ganhar, eles vão ter que compartilhar para poder se estabilizarem, tá certo? Então aí, quando eles compartilharem, esse par que está destacado aí, esse par compartilhado, serve para o carbono e serve para o hidrogênio. Sendo assim, o carbono ficou com 5, o hidrogênio ficou com 2. Isso significa dizer que o hidrogênio está estável, mas o carbono não. Para poder estabilizar o carbono, vamos ter que chamar um outro hidrogênio, que vai fazer um novo compartilhamento. O hidrogênio, esse novo hidrogênio ficou com 2, está estável. O carbono ficou com 6, ainda não. Então faz o quê? Chama o novo hidrogênio, compartilha novamente. Carbono agora ficou 7, ainda não estabilizou. Chama o outro hidrogênio, compartilha novamente. O carbono agora sim ficou com 8 e agora sim ele está estável. Tudo bem? Então, pessoal, essa história aqui é para poder falar do primeiro postulado que Kekulé Cooper, que ele fala o seguinte: o carbono ele é tetravalente. Isso significa o carbono faz 4 ligações, nem menos nem mais, tá? Tem que ser 4, não pode ser 3, não pode ser 5, tem que ser 4. E essas 4 ligações podem ser de diversas formas. Por exemplo, 4 ligações simples, como tem bem aqui embaixo na tela de vocês. Tá? Ligação simples quando tem apenas um único pauzinho, um único tracinho. Tem lá 1, 2, 3, 4. Pode ter ligação dupla. A ligação dupla quando vem 2 pauzinhos juntos. Tá? Então, no segundo carbono tem uma dupla com 2 simples, vai dar 4. Pode ser 2 duplas, vai dar 4. Pode ser ligação tripla. Ligação tripla quando tem os 3 pauzinhos juntos. Tá? Mais uma simples vai dar 4. Então, sempre tem que formar 4 ligações. Sempre formando 4 ligações. Não existe ligação quádrupla. Tá? Não tem ligação quádrupla. Tudo bem? Então, vamos lá. O outro postulado fala que o carbono tende a se ligar a outros átomos de carbonos e formar cadeias carbônicas. Aqui na química orgânica, a palavra cadeia significa sequência. Eu tenho uma cadeia de carbonos, eu tenho uma sequência de carbonos ligados, tá? Então, um carbono se liga a outro carbono, se liga a outro carbono, se liga a outro carbono e vai formando cadeias. E justamente por isso, o grande número de substâncias orgânicas existentes. Porque como há essa possibilidade do carbono se ligar a outros átomos, então vai formar inúmeras substâncias. O carbono une-se entre si por ligações simples, dupla ou tripla. A ligação simples contém apenas um único pauzinho. Toda ligação simples é do tipo sigma. Sigma é essa letra grega, parece um ozinho, tá? Então, toda ligação simples é uma ligação do tipo sigma. A ligação dupla contém 2 pauzinhos juntos. Na ligação dupla, é uma ligação do tipo sigma e uma outra ligação do tipo pi. É uma sigma e uma pi, tá? As simples são todas sigmas. E temos a ligação tripla. Na ligação tripla, é uma sigma e 2 pi. Então, vamos lá. A simples é sigma. A dupla, sigma pi. A tripla, sigma pi pi, tá? Obrigatoriamente é uma sigma. Obrigatoriamente é uma sigma. Se tiver alguma outra além dessa, essa outra vai ser pi. Ela vai ser do tipo pi. Características dos compostos orgânicos. Elevada quantidade de compostos orgânicos, justamente por causa do encadeamento, porque os carbonos podem se ligar uns aos outros. Pequena quantidade de elementos constituintes. Então, é carbono e hidrogênio, é a base. Todo composto orgânico vai ter carbono e hidrogênio, podendo entrar oxigênio, nitrogênio,
fósforo, enxofre, alguns halogênios, mas não é a tabela toda, são poucos elementos. Uma vez ou outra vai entrar um metal, por exemplo. Então, esses outros elementos que entram são chamados de elementos organógenos. Tá? Predominância de ligação covalente, tá? Porque eles vão compartilhar elétrons, a gente viu lá no início da aula de hoje. Tá? E pequena estabilidade ao calor. Quando você aquece, ele se decompõe. Então, geralmente, quando pega, assim, sei lá, um material e desse material ele é constituído por matéria orgânica e inorgânica, quando se aquece, a parte orgânica ela vai embora. Ela se degrada. Aqui vai sobrar essa parte mineral. Tá? Então, enfim, são essas propriedades. Classificação do carbono. Quanto ao número de carbonos às quais estão ligados, temos carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O carbono primário é aquele carbono que está ligado somente a um outro carbono, ou que está sozinho. Tá? Exemplo desse carbono que está ali com este azulzinho. Tá? O ciano. O carbono secundário. O carbono secundário é aquele carbono que está ligado a outros dois átomos de carbono. Nesse exemplo aí é o carbono verde. Está ligado em dois carbonos que são azuis. Então, o carbono verde ele é secundário. Carbono terciário é o carbono que está ligado a outros três átomos de carbono. Ele está com a cor laranja, está ligado a três azuis. Tá? Então, esse de laranja ele é terciário. Carbono quaternário está ligado a outros quatro átomos de carbono. Aqui é o carbono de vermelho, que está ligado a outros quatro carbonos de azul. Tá certo? Então, vejam só, aí nessa definição de classificação, eu não estou falando nada sobre o tipo de ligação que tem no carbono. Eu não quero saber se é ligação simples, dupla ou tripla. O que eu quero saber aí é a quantos carbonos ele está ligado. Se o carbono está ligado com um outro carbono, ele é primário, independente se a ligação entre eles for simples, dupla ou tripla. Se um carbono está ligado a dois outros carbonos, ele é secundário, independente se a ligação é simples, dupla ou tripla, e assim segue, tá? Então, não é para poder ver número de ligações, ver tipos de ligações, e não é para poder contar com outros elementos. Essa classificação é apenas entre carbonos, de carbono para carbono. Com outro elemento qualquer, você já pode excluir a possibilidade. Exemplo. Eu quero saber quais são os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários desse composto, tá? Eles estão enumerados. A gente vai seguir a ordem numérica. Então, vamos lá. Carbono número 1 está ligado em quantos carbonos? Somente a 1. Ele está ligado no carbono 2, só. Para o lado esquerdo, para cima e para baixo, é hidrogênio. Hidrogênio não conta, tá? Então, o carbono 1 está ligado com o carbono 2 à sua direita. Então, ele é primário. Isso é para ser um azul, só que esse azul ficou meio um roxo aí. Vamos lá, carbono 2. O carbono 2 está ligado em quantos carbonos? Está ligado a 4. O carbono 2 está ligado no carbono 1, na esquerda dele, no carbono 3, na direita, no carbono 7 acima e no carbono 8 abaixo. Ligado a 4, ele é quaternário, por isso que ele vai ficar vermelho. Tá? O carbono 3. O carbono 3 está ligado a 2 carbonos. Está ligado no carbono 2 na esquerda e no carbono 4 na direita. Ligado 2, ele é secundário, por isso que é o verde. Carbono 4. O carbono 4 ele é secundário. Está ligado a 2 carbonos. Está ligado no 3 à esquerda e no 5 à direita. O carbono 5, ele é terciário. Está ligado a 3 carbonos. Está ligado no 4 à esquerda, no 6 na direita e no 9 embaixo. Terciário. O carbono 6. Carbono 6 está ligado a 1, somente no 5. O carbono 6 está ligado no carbono 5, então ele é primário. O carbono 7 está ligado a 1, é primário. Carbono 8 está ligado a 1, é primário. Carbono 9 está ligado a 1, ele é primário. Tudo bem? Classificação do carbono quanto ao tipo de ligação. O carbono pode ser saturado ou insaturado. O carbono ele é saturado se tiver apenas ligações simples nele. Se tiver somente ligações simples, independente com quem seja, ele é saturado. Se tiver ligação dupla ou ligação tripla, ele é insaturado. No caso, nessa cadeia representada,
quem está circulado com o azul é insaturado. Os dois de baixo porque tem uma ligação dupla, os dois de cima porque tem uma ligação tripla, tá? Então, são carbonos insaturados. E o carbono que está circulado com amarelo, está destacado de amarelo, é um carbono saturado porque tem apenas ligações simples. Classificação do hidrogênio em relação ao átomo de carbono. Se o hidrogênio está no carbono primário, é um hidrogênio primário. Se o hidrogênio está no carbono secundário, o hidrogênio é secundário. Se o hidrogênio está em um carbono terciário, então o hidrogênio vai ser um hidrogênio terciário. Pronto, vai ser isso. Não existe hidrogênio quaternário porque o carbono quaternário já tem 4 ligações com carbonos, não teria como ligar com hidrogênio, não tem como ele fazer uma quinta ligação. Aí vai quebrar aquele primeiro postulado lá que a gente falou que o carbono ele é tetravalente, tá? Então pode ter hidrogênio primário, hidrogênio secundário e hidrogênio terciário, dependendo do carbono que ele vai estar. Heteroátomo. O heteroátomo é um átomo que faz parte da cadeia carbônica, mas sendo diferente do átomo de carbono, tá? Ele vai situar-se entre átomos de carbono. Então, você tem aqui, olha, por exemplo, na primeira sequência de cima aqui, você tem carbono, oxigênio. Carbono, carbono, carbono. Então, veja que dá uma quebra aí. Tem um oxigênio. Esse oxigênio é um átomo diferente. Né? Hétero significa diferente. Heteroátomo. Então, ele está entre carbonos. Por isso que ele é um heteroátomo. Tá? Logo abaixo dele tem assim, olha. Carbono, 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 nitrogênio. Então, veja que o nitrogênio não está entre carbonos. Tá? Ele não quebra a cadeia. Então, esse nitrogênio aí embaixo, está destacado de laranja, ele não é heteroátomo. Mas lá, o de cima, no canto direito, tem lá carbono, nitrogênio. Carbono, carbono, carbono. Então, há sim uma quebra aí. O nitrogênio está entre carbonos. Então, ele é heteroátomo, está de azul. Logo abaixo dele tem carbono, carbono, carbono. Aí vem para cima o oxigênio, para o lado do oxigênio, depois carbono novamente. O oxigênio de cima não é heteroátomo, porque ele não está entre carbonos. O oxigênio de baixo, sim, ele é um heteroátomo, porque ele está entre átomos de carbono. Então, só vai ser heteroátomo se ele estiver entre carbonos. Não esqueçam, tá? Enfim, essa foi para iniciar nossa aula, tudo bem? Como eu disse, são vários conceitos pequenininhos, assim, mas a gente vai estar juntando todos e vai formar uma gama de conhecimento muito grande, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima. Valeu, obrigado, tá? Tchau!